Boa tarde, estamos aí já à tarde, né? Ou bom dia, né? É o Flávio Nicolau Fator. E antes de começar o capítulo 9, vou falar um pouco sobre essa força tremenda do ego que nos envolve, que está nas cartas de Cristo. Você encontra essas cartas no Google. Falei sobre os prisioneiros na caverna, né? Enunciada por Sócrates e narrada por Platão. A humanidade inteira está nessa caverna. Poucos começaram a sair dessa caverna. Primeiro, as correntes dos prisioneiros é o ego que foi criado por Deus, está em todo ser vivo, desde as plantas que voltam sua folha para o sol, para se nutrir, até o pássaro que foge, a formiguinha que foge quando se sente ameaçada. Esse instinto natural do ego, que protege qualquer ser vivo, mas quando chegamos à fase de bípede vertical, não precisamos mais do ego, pois estamos retornando a Deus. Basta transcendê-los, pois nossa vida real agora é a espiritual e não a material. Material, né, a gente tem que deixar de lado. A não ser, quando estamos na caverna, não temos contraste, né? Que quando tem contraste, ou seja, crescemos na caverna, achamos que nossa realidade é só essa. Mas quando conseguimos perceber esse contraste de prisioneiros e libertos da caverna, o ego que foi feito para sobreviver cria uma resistência muito grande, pois foi feita para sobreviver e não quer ser destruído ou dissolvido por nós. Temos que fazer uma força descomunal para vencer o ego, para aí sim nossa consciência se tornar cada vez mais liberta. Agora vamos para o capítulo 9. Vocês entenderam como que é a questão? Temos que pôr a nossa consciência liberta do ego. Então o ego ele não quer, né? Então cria uma resistência muito grande. 9. A cura certa do medo e da tensão. Agora que posso enfrentar meu problema com mais conhecimento, se puder ver qual é ele. Não parece estranho que eu não saiba o que me amola? Eu costumava pensar que me compreendia, mas isso acabou. Você tem percepção disto? Sabe qual é o meu problema? Sim, sei. Sim, sei não, está no livro, né? Pode mostrá-lo a mim? Se você estiver profundamente interessado em saber, posso. É uma lei psicológica de que não se pode dar alguma coisa que a pessoa não deseje realmente. É uma lei psicológica. Quer um exame completo? Sim. De algum modo, presinto ser este o único caminho. Faça o favor, então, de me dizer qual é a minha dificuldade básica. Você tem medo. Medo? É mesmo, o medo. O medo constitui sempre dificuldade dominante para qualquer um que se separou de sua natureza verdadeira. Assim como os espinhos são naturais em um cacto, também o medo e a ansiedade fazem parte do eu falso. Mas existe grande esperança neste ponto. Você a percebe? Recuperando nosso eu natural, perdemos nosso medo. É o que quer dizer. Sim, a ansiedade se torna impossível. É o que desejo. Por favor, gostaria de examinar o assunto, é o que faremos nesse capítulo. Todos que palmilham na trilha mística devem derrotar os dragões do medo, tanto os temores superficiais quanto os anseios mais profundos. O medo não é apenas um inimigo terrível por si só, como conduz a outros negativismos, tais como a raiva, descrita por Confúcio como o principal destruidor de nós mesmos. A raiz do medo é um sentido falso de identidade. Todos os demais estados negativos, como a preocupação, a inquietação, resultam disto, assim como as maçãs azedas brotam de uma árvore insalubre. O homem supõe erradamente que é o seu nome, o seu corpo ou posse, devido a isto luta temerosamente pela vida, tentando provar que essas coisas trata-se de algo fútil por completo, e os homens o descobrem todos os dias, com tristeza. Por não verem a alternativa, prosseguem na luta inútil. E assim vemos milhares de pessoas agindo com aparências de alegria, mas seu olhar revela algo muito diferente.
Viver nessa sensação falsa de identidade cria milhares de ideias temerosas e perniciosas para com a vida. Como exemplo, não existe doutrina mais perigosa ou frustrante do que aquela pela qual você deve viver de acordo com os ditames de uma sociedade confusa. Não devíamos fazer nada disto, na verdade. A única vida verdadeira que temos é a que brota espontaneamente de nossa própria natureza espiritual. Quando tal vida é alcançada, já não somos fantoches mecânicos, porém seres humanos nobres que vivem como realmente desejamos viver. Já não marchamos entorpecido ao som das fanfarras de uma sociedade autoritária, mas descansamos alegremente ao som da música que vem do nosso ser verdadeiro. Nesse estado de liberdade, não sentimos medo de coisa alguma e de ninguém. Vou até repetir, de coisa alguma e de ninguém. A descoberta fabulosa de Sócrates, né? Nossa ansiedade tão enraizada e que precisamos abolir foi expressa da seguinte maneira: mas o que me acontecerá amanhã? As pessoas se preocupam com as finanças, amizades futuras, a saúde, quase com tudo ou mais. Contam que melhorarão ou ao menos não piorarão, né? A esperança é cheia de medo, pois essas criaturas percebem sua falta de controle sobre o futuro. Acabemos com essa tortura auto-infligida. Eu afirmo que você não precisa alimentar a menor preocupação com o amanhã. Tudo corre bem, ainda que não o perceba, aí temos um fato. Mas você não deve tentar sentir esse fato, pois sua emoção o iludirão, sem pôr em jogo os sentimentos mais simples. Veja simplesmente o fato que tudo corre bem. Ao fazê-lo, você cria a sensação legítima e duradoura de garantia. A ordem certa é de colocarmos os fatos antes dos sentimentos. Pergunto, mas tudo isso se aplica a mim como indivíduo? Eu posso ter pessoalmente conhecimento das respostas? Pode sim. É de todo possível instalar-se no rochedo inabalável do eu verdadeiro? Sim, está claro. As respostas vêm ao homem ou mulher que indaga com esse tipo de fervor. Eu preferiria ter respostas satisfatórias e dignas de confiança a essas perguntas a todo o ouro das Índias. Saber e não acreditar. Não ter esperança, não ter fé, mas saber que o universo é amigo e que nossos pés estão empreendendo uma peregrinação inteligente e que existe amor no centro das coisas. É o conhecimento que eu continuo procurando e pelo qual trocaria com prazer, como trocaria a pérola de alto preço, todos os demais conhecimentos. Reinhold C. Johnson. Vale a pena ver que quem alcança a vida altaneira tem as mesmas vivências. A trilha mística apresenta os mesmos desafios e recompensas plenas a todos. Todos se defrontam com questões desconcertantes que não parecem ter resposta. O desânimo e a sensação de futilidade são coisas comuns a todos, mas quem persiste alcança. Examinemos as vivências de dois homens esclarecidos, os que servirão de exemplos reconfortantes. Quando Sócrates chegou ao seu 40º ano de idade, subiram ao ápice as perplexidades que o atacavam a seu próprio respeito. De que trata a vida? É realmente digna de viver? Quem é essa pessoa chamada Sócrates? Existe outro modo de viver? Fez então essas perguntas a homens dos quais se acreditavam que tivessem conhecimento das respostas. Educadores, filósofos, políticos, homens de capacidades e investidos na autoridade. Suas respostas confusas vieram provar que eram tão ignorantes quanto ele, mas havia uma diferença. Sócrates sabia que era ignorante.
enquanto eles, em sua presunção humana, acreditavam perfeitamente nos quadros místicos que faziam de si próprios, tornando-se sábios conselheiros. Assim, que Sócrates partiu resolutamente pelo caminho que todos os exploradores psíquicos devem tomar. Procurar a verdade por si próprio, em si próprio. Procurando-a, encontrou. Surgiu, então, a declaração: a vida que não a examinamos não vale a pena viver. Temos que examinar a vida, gente. A vida é nossa. Comparemos as procuras feitas por Sócrates a de Conde Tolstói, no capítulo que foi dado também. Notemos como a sinceridade íntima agendrada leva-nos a ver mais além das autoridades superficiais da época e mergulhar por si mesmo no mistério. Embora distanciados pelos séculos, Sócrates e Tolstói chegaram à mesma conclusão, de importância fabulosa para descobrir a si mesmo, pense por si mesmo. Aí a nossa vida tem que ser pensada por nós. A estranha verdade dos resultados. Estou ao mesmo tempo fascinado e desconcertado por uma coisa que você disse outra noite. Disse que devemos aprender a nos despreocupar com o planejamento, com os resultados dos esforços sociais e comerciais e todos os princípios místicos que nos deu. Esse é o princípio, o mais difícil de compreender. Tem razão quem faz essa observação. Embora seja necessário estudos intensos, não há verdade mística que nos proporcione mais conhecimento e enriquecimento. É de importância vital que não haja mal entendido e por isso passamos a examiná-la com cautela. Aprenda a ser indiferente aos resultados. Seus esforços nas questões humanas, de ganhar dinheiro, formar amizades, promover carreira e assim por diante. Observe a preocupação atormentadora com os resultados. Os novos amigos gostaram de nós? Conseguiremos efetuar aquela venda? Meu casamento será feliz? Posso ter êxito naquela empreitada? A preocupação com os resultados constitui uma das principais torturas do homem. Ademais, é o próprio fator que inconscientemente causa o fracasso. Enfrente os chamados bons resultados e os chamados maus resultados com tranquila indiferença. Nada faz diferença alguma no que diz respeito à sua felicidade pessoal. Exigimos êxito financeiro, vantagem social, julgamos que isso nos virá beneficiar internamente. Não será assim, jamais será, e disso já desconfiávamos por todo o tempo. O chamado êxito proporciona a emoção egoísta, mas nunca a autorrealização. É tão impossível que um resultado externo proporcione felicidade íntima quanto um chapéu novo venha proporcionar-nos mente nova. Alguém contrapôs: mas para que devo viver se não for pelos resultados emocionantes? Respondeu o místico: viva pela felicidade duradoura. Sei que tal princípio vai contra tudo que nos ensinaram. Todos nós fomos condicionados desde o nascimento a insistir, a contar com algo, exigir, a sermos ansiosos. Sim, é esse o modo, esse é o modo humano, mas estamos cansados dele. Achamos-nos na nossa trilha esotérica, onde tudo é diferente. A diferença está no dom de alegre abandonamento pelo que sempre ansiamos. Quando não temos uma exigência partida do egoísmo, no sentido de determinado resultado, continuamos despreocupados, quer eu chame de bom ou de mal o resultado, o desfecho. O homem livre habita acima do bem e do mal humano, flutua num bem superior. Não que sejamos descuidados quanto às nossas questões humanas. Muito longe disso, temos capacidade muito maior na direção das tarefas cotidianas. Essa liberdade faz limpeza na mente, transforma as emoções em nossos aliados.
Então, gente, foi o que eu falei no negócio do contraste, né? Pense em algum plano que você deseje desesperadamente, coroado de êxito. Agora pergunte a si próprio: como haveria de sentir-se se não se importasse quanto aos resultados? Percebeu sua paz? Fica assim assegurada. A despeito dos resultados e que queríamos examinar, sou um dirigente comercial, homem prático, não vejo como possa encarar com indiferença os resultados no terreno dos dólares. Pergunta boa, né? A ideia de que acabou de me apresentar me escapa de algum modo. Vamos dizer da seguinte maneira: continue tão ativo quanto quiser, seja seus negócios, mas faça-o para ganhar a vida e nunca para obter satisfação. Procure ver a diferença entre os dois. Garanto que nunca mais terá uma dor de cabeça comercial, nem mesmo quando surgirem os problemas sérios. A situação pode estar confusa, mas você não estará. Você começou a dominar o seu ego. É isso que é importante. Desde que os princípios cósmicos trabalhem a seu favor. Desta eu gostei. Pode fazer o favor de resumir? Trabalhe com inteligência no sentido desta ou daquela meta em suas questões cotidianas, mas ponha de lado toda a preocupação quanto aos resultados. Deixe que tudo quanto deseje acontecer, aconteça. Você fica em sua marcha quando não exige determinados resultados. Por exemplo, que o cliente devia comprar seu produto, ou que essa pessoa devia apreciá-lo. Não crie exigências de espécie alguma junto a ninguém. Compreenda esse princípio de força tremenda e nunca mais sua vida será a mesma. Você começou a dissolver o seu ego. Você, leitor, pode começar imediatamente de início. Experimente em questões de menor monta. Faça o que quiser, mas deixe que os resultados inteiramente entregues a si mesmo. Chame o resultado de desfecho, mas não vá rotulá-los, quer como bom ou mau desfecho. Ao fazê-lo, trabalhe em harmonia com princípios cósmicos misteriosos e poderosos. Bem, vamos descobrir um sistema prático para o trabalho eficaz. Ao correr dos anos, pude aferir o valor de escolher determinado princípio básico, reduzi-lo a uma só frase e refletir sobre o mesmo por diversos dias. Nós o fazemos em nosso grupo de estudo da trilha mística. Aqui. Você poderá fazer o mesmo com qualquer das centenas de ideias contidas nesse livro. Escolha uma que o atrai de modo particular, trabalhe com ela. Escolhemos 3 princípios místicos e vejamos como poderia transcorrer nossa reflexão. Princípio: a trilha mística requer coragem e persistência. Você tem que ter coragem e persistência para dissolver seu ego. Minha reflexão: trabalho diariamente para me tornar uma pessoa mais forte e mais perceptível de mim mesmo. Não sentirei surpresa ou medo se meu mundo atual de gritos e opiniões entrar em derrocada. Tal é ao mesmo tempo bom e necessário. E agora, no espaço que ficou livre, posso construir um novo eu, feito de sabedoria e tranquilidade. Princípio: o homem está adormecido, mas pode despertar. Minha reflexão: o homem sofre porque não vê a natureza verdadeira das coisas. Sua auto-hipnose é tão grande, o ego não deixa ver, né? Que nem mesmo desconfia de que está vendo tudo através da tela de suas próprias suposições falsas. Mas o homem pode acordar, tudo é passível de transformação. Existe outro mundo pela concordância em desistir do eu egoísta e não por intermédio da força ou da sabedoria, mas por meio da concordância. Ele pode chegar à vida espontânea. Ele tem que escolher a vida nova. Princípio deve os procurar constantemente uma autocompreensão clara. Minha reflexão: a clareza em mim mesmo vem em primeiro lugar. A menos que eu esteja bem claro por dentro, não poderei impedir que os problemas surjam, nem poderei arredá-los de mim. Devo lavar-me
minhas emoções, confusas com o abatimento e autocomiseração, que tornem possível a clareza interna. Como posso ver as coisas claramente se tiver os olhos cheios de lágrimas? É por aí mesmo, né? O modo vencedor. Nosso enriquecimento permanente, proporcionado pelos princípios universais, é uma flexibilidade de que nos capacita a enfrentar qualquer situação. Se se trata de hábitos indesejados, eles aparecem. Se há uma crise familiar, permanecemos tranquilos no comando. A pessoa que vive a partir do eu falso não pode fazê-lo, reage de modo rígido e mecânico a tudo, não dispõe de escolha, tem de obedecer aos ditames tirânicos do eu artificial, o que leva à aflição e desastre. É uma explicação para o fracasso repetido da pessoa que promete não perder a calma e mostrar-se mais agradável junto aos outros. O eu falso não pode ser outra coisa, senão negativo. É tolo ficar surpreso quando a figueira produz figos. Marco Aurélio. O homem rígido é como o prelecionador que escreve 10 palestras, mas só se satisfaz com a última, como leva descuidadamente em si as 9 versões anteriores e confusa, ao se apresentar aos ouvintes, atrapalha-se, lê as anotações erradas, esquece o que quer dizer e assim por diante. Embaraça-se e fica aflito, tudo porque ainda está ligado ao material defeituoso do passado. Pode, no entanto, usar sua inteligência de modo que não aconteça outra vez. Pode jogar fora as anotações erradas e então falar com precisão e facilidade. É o ego que faz a gente errar as coisas. O mesmo está ao nosso alcance, deixando de lado as ideias falsas que colecionamos ao correr dos anos, tomando-nos livres e flexíveis. Uma ideia inútil de que o simples exame de nossos defeitos, isto é, o simples falar a respeito dos mesmos, sirva de alguma coisa. Não serve, gente. A gente tem que trabalhar constantemente e com persistência. A autoconfissão deve ser acompanhada pela autopercepção. Sem esta, a fala se torna um desfile infinito de eus e confissões, mau comportamento e reconhecimento disso. Confissão genuína representa uma investida sincera na qual chegamos a nós mesmos. Quando tal sucede, diminui sempre o erro e, de modo inteiramente natural, é menor a dor na forma de reação. O termo, o Novo Testamento, mede, às vezes traduzido por arrependimento, significa mudança de intenção. É o que ganhamos quando vemos a nós mesmos passando por genuína mudança de intenção. Um novo tipo de mente, sendo flexível, sábia, destemida, capaz de servir nossos verdadeiros interesses. Outra ideia falsa é deixarmos de lado de que estamos ameaçados por nossas loucuras anteriores. Escute bem, uma vez decididos a nos encontrar, a vivência do passado se transforma em proveito. Isto inclui tudo que seja infeliz, infortunado, pecaminoso, vergonhoso, infantil, impossível, pesaroso. Como um modo de saber é fazer o confrontamento entre o que costumávamos ser e aquilo em que nos transformamos. Agora, nada mais incentivador do que ver a nós mesmos mudando realmente nossa própria natureza. Acresce que os acontecimentos passados vêm ajudar-nos. Não foi nós que fizemos, foi o eu falso. Percebe que uma lição básica da teoria mística, a loucura humana ocorre quando nos achamos em estado de não percepção, de hipnose psíquica. Isto nos incentiva a despertar mais, pois vemos que estar desperto é a única e verdadeira solução contra a loucura humana. Vemos finalmente que nos podemos livrar por completo da culpa e da vergonha advindos do comportamento anterior. Compreendemos que tal comportamento não resultou do eu verdadeiro, mas do eu artificial, que está agora a se desvanecer. Quem precisa de uma vela à luz do sol? É bem por aí mesmo, gente.
temos que despertar. O medo não tem força alguma. O medo contra alguma coisa confere a mesma falso poder sobre você. As correntes que parecem escravizar-nos são feitas de papel. É o que temos de ver. Como exemplo, vem a pergunta: você mesmo criou essas correntes? Você diz muitas vezes que devemos ver as coisas como realmente são e não como as imaginamos. Pode dar exemplo na vida comum? Veja o homem de meia idade, ou mais idoso ainda, que de súbito percebe que suas atividades comerciais fracassaram ou são apenas medíocres. Os amigos obtiveram muito mais êxito ou já se aposentaram com vencimentos satisfatórios. Tal pensamento vem encher o homem de desalento. Sente-se tapeado, poderia, todavia, transformar tudo em um piscar de olhos. Basta ver as coisas como estas são na realidade, isto é, para a sua própria felicidade, não faz diferença alguma se obtém êxito ou não. Nunca fez diferença, mas ele continua hipnotizado pela sociedade ilusória com todo o seu louvor estúpido ao que chama de sucesso e êxito. Por falar nisso, os amigos mais bem-sucedidos desse homem não são de longe tão felizes quanto fingem. Para destruir o poder falso exercido pelo medo, o homem pode começar por suas relações humanas. Pode romper as correntes de papel com quem a sociedade o eneleou. Pode recusar-se a recuar diante do que é cruel e dominante e com audácia dar prosseguimento à sua própria individualidade. Se Ralph Waldo Emerson não houvesse escrito mais coisa alguma do que vem em seguida, ainda assim teria deixado à humanidade um estrepitoso grito de batalha pela liberdade. A sociedade, por toda parte, conspira contra a humanidade, de todos os seus membros. Tem repugnância pela autoconfiança. Não mais a realidade e os criadores, porém nomes e costumes. Aqueles que desejam colher louros imortais não se deve deixar atrapalhar pelo nome de bondade, mas tem de verificar para ver se é bondade. Nada é supremamente sagrado senão a inteireza de nossa própria mente. Autoconfiança. Poderíamos aduzir nada nobre em plano supremo senão o ser humano cuja mente esteja livre do medo. Existe uma faixa de relação social raramente examinada como devia ser. Estou falando do medo que as pessoas sentem uma das outras. Pode fazer comentários sobre isso? Jamais devemos consentir intimamente numa relação de medo com outras pessoas, ainda que tenha de viver com essa pessoa, com essas criaturas. Devemos recusar-nos a sentir medo. Os processos da trilha mística ajudá-la a desligar-se. O que quer dizer quando falo de uma relação de medo? É aquela na qual não nos encontramos inteiramente à vontade. Não pode haver amor ou compreensão para alguém que não esteja à vontade quanto ao outro. É necessário que nos apercebamos de nossa ansiedade com relação à criatura, o que leva a outras percepções que de modo gradual virão libertar-nos. Por que temos medo dos outros? Porque queremos algo delas. O desejo pode ser quase qualquer coisa. Companhia, aprovação, sexo, segurança, eis o erro. Mantendo encoberto o eu verdadeiro, que é livre dos desejos compulsórios, procuramos a satisfação junto às pessoas. Isto cria o medo de que não vamos obter o que desejamos, ou a ansiedade de que a outra pessoa nos fará pagar caro pelo que procuramos. Tudo isso constitui uma tortura terrível que devemos recusar-nos a tolerar por mais tempo. Mediante a nova percepção de que você está dotado, todas as suas relações humanas são despreocupadas. Então, gente, acabou mais um capítulo, capítulo 9.
E eu aguardo vocês no capítulo 10. Jorge Griffin, Criatura Invulgar. Tem só essa parte, vamos falar sobre sorte. Vamos examinar o místico moderno, possuidor de ideias circularmente empolgante quanto à fuga da prisão psíquica. Jorge Gurdjieff, embora sua vida inicial esteja encoberta de mistérios, Gurdjieff provavelmente nasceu em Alexandria, na Ásia Menor, por volta de 1872. Este homem, notável e muitas vezes controvertido, passou cerca de 10 anos percorrendo o Oriente à capa dos ensinamentos esotéricos. Regressou de lá com uma riqueza tremendamente sabedoria, trazendo ao mundo ocidental. Foi o próprio Gurdjieff, resumindo o problema: a humanidade se acha adormecida, mas não sabe. Seu sono hipnótico é tão profundo que o homem caminha e fala diariamente, legisla e casa-se em estado de inconsciência. Na verdade, os atos são os atos mecânicos das pessoas hipnotizadas. É a caverna que eu falei, que ninguém está todo mundo na caverna. E isso, afirma Gurdjieff, é um motivo simples porque o mundo vai de um desastre a outro. Pergunta a ele: iria um ser humano consciente, isso é muito importante, hein, gente? Iria um ser humano consciente destruir-se por meio da guerra, do crime, das lutas? Não, o homem simplesmente não sabe o que faz a si próprio. Caso perdido, em absoluto. Gurdjieff é de otimismo supremo. O único tipo válido de otimismo, o que se baseia na vivência pessoal da libertação. Você pode despertar, declara ele, pode transformar-se de homem mecânico em individualista verdadeiro, que dirige sua própria vida. Sim, enquanto se acha que na Terra pode tornar-se pessoa perfeitamente consciente e feliz. O amor, a inteligência e a paz já não serão apenas palavras ou teorias. Serão você. É o seu Deus interno que está aí. Como? Basta ser sincero consigo mesmo, ao que abre a porta. Procure ver a diferença entre a pessoa que imagina ser e a que realmente é. Talvez isso lhe traga um pouco de choque de início, mas não faz mal. Você está fazendo o que a grande massa de homens não tem coragem de fazer: iniciar o processo de transformação interna do ser. Certo dia, durante a Primeira Guerra Mundial, Gurdjieff e um jornalista chamado Peter Ospen encontraram para um cafezinho, a fim de conversar. Foi um encontro memorável de dois grandes espíritos. Ospen tornou-se seu discípulo, seu principal discípulo de Gurdjieff, bem como seu divulgador. Entre os dois, conversando, surgiu um sistema prático e apaixonante que permite o autodespertar. Um dos princípios básicos explica os numerosos e variados eus do homem. O homem indesperto não é pessoa unificada. Tem dezenas de eus dentro de si, cada qual a chamar-se falsamente de eu. Muitos filósofos, incluindo George Santayana e David Hume, observaram também como uma pessoa se transfere constantemente de um eu para o outro. Mas Gurdjieff e Ospen falaram com maior clareza sobre o assunto. Os muitos eus dentro do homem explicam numerosos mistérios sobre a natureza humana. Como exemplo, alguém resolve retar de si um hábito indesejável, mas no dia seguinte volta a iniciar nele. Por quê? Porque outro eu se apoderou, aquele a quem agrada o hábito. Não tem a menor intenção de abandoná-lo, ou talvez seja o caso da mulher que resolve parar de desperdiçar a vida, decide encontrar o eu verdadeiro, lê 2 livros, comparece a algumas preleções, de súbito, então perde todo o interesse e volta ao comportamento contraproducente. O que aconteceu? Um eu inteiramente diverso, o que não quer vê-la acordar, assumiu o controle. Gurdjieff proporciona solução simples para tal situação contraditória. Aperceba-se dos muitos eus, observe como um vem à tona, depois outro,
Veja, o mesmo modo que eles não representam o verdadeiro você, mas consiste de opiniões que tomou de empréstimo aos outros de ponto de vista imitante. Essa autoobservação enfraquece o poderio desses eus, e com o tempo você vem a descobrir o seu eu verdadeiro. E é isso o novo nascimento proclamado pela cristandade esotérica. Atenção especial a esta ideia. Vejamos como a ansiedade se relaciona a uma determinada desejo no íntimo do homem. Desejo de animação, tentações, vibrações emocionais. Quanto a maior escravização dos indivíduos às vibrações emocionais, tanto as mais sofrerá uma vida insatisfatória e instável. Os desejos malsões jamais podem ser satisfeitos, são um buraco sem fundo. Escapamos a nossos apetites compulsórios apenas quando os encaramos como tal. Temos o sinal certo de fuga da câmara de tortura psíquica quando nos sentimos cada vez menos obrigados a procurarmos estímulos artificiais. Em sua prática de autoobservação, repare como é incômodo estar sem animação. Vendo que nada acontece, repare em como você está sempre fazendo alguma coisa a fim de manter em movimento o espírito e o corpo, receando efetuar uma parada, estarmos vazios, não sentir coisa alguma. Esse medo está baseado na ilusão de que sem tais sensações deixaríamos de existir. Justamente é o que o ego faz em nós. Não conseguimos imaginar o que seríamos se não nos identificássemos à agitação. Sim, na verdade, receamos que parássemos de existir. E está certo, o eu falsificado deixaria de existir, porque ele existe por isso, né? É precisamente o que nos concede existência genuína, alegria real, paz permanente. Que fazer? É recusarmos a aceitar a agitação emocional como felicidade. Ela não é felicidade, apenas agitação emocional. Artigo falsificado que vem trair-nos. Os altos voos emocionais sempre terminam em queda fragorosa. Não pense que a falta de estímulo artificial signifique o tédio, a monotonia. Representa isto sim. O oposto, se ao menos você quiser trabalhar para verificá-lo, o tédio é o tombo fragoroso que sofremos do voo elevado. A liberdade significa o desvanecimento do tédio e o aparecimento da inspiração autêntica. Fica aí então meu recado no capítulo 8 e vamos... sei que esses pontos causam muito incômodo a muita gente se achar mencionado com frequência nas minhas palestras, mas quer o repetir ou não, suponhamos que o abandono das sensações inventadas retire toda a alegria e graça da vida. Ao contrário, ela traz essa alegria e graça à sua vida. Quem sabe pela primeira vez, se você falar sério, está caminhando para a melhor época da existência e estará embarcando na maior aventura já empreendida por qualquer criatura. A animação verdadeira, você não faz nem mesmo pálida ideia de como é animado observar o aparecimento gradual, porém definido do eu verdadeiro. Observe atentamente a demonstração de uma verdade, seu nascimento, e você acompanha a emanação a fonte dentro de nós, onde se acalenta resplendor imenso. Robert Blums, Paracelso. A única sensação duradoura vem com o despertar de nosso eu intuitivo. Nada mais satisfaz ou virá a satisfazer. Precisamos apenas examinar nossas vidas atuais para vermos que é assim. Sempre pagamos um preço elevadíssimo quando tentamos induzir sensações de animação por meio de atividades dirigidas pelo ego. Não estamos falando, é claro, dos prazeres normais da boa companhia ou da recreação. Interessante, são ambas necessárias
e legítimas. A questão é que nunca podemos desfrutar realmente de recreações normais a menos que tenhamos antes despertado para nós mesmos. O homem ou mulher despertado nunca recai em abatimento. Quando a festa alegre chega ao fim, ele vai para casa com tranquilidade e não solidão. Você pode viver sem o ruído e o estímulo, sem ficar com medo. Pode tornar-se intimamente tranquilo, sem exigir qualquer distração quanto a essa tranquilidade. Se for assim, o silêncio temível haverá de transformar-se magicamente em seu porto seguro que esteve procurando por toda a vida. Mais um pedacinho, Vale Pacífico. Recordamos um ponto de capital importância para o progresso rápido. Devemos ler e ouvir esse princípio com o nosso eu intuitivo e não com os intelectos rígidos. Ler fatos místicos com a mente condicionada é como ler uma frase de trás para frente. Pegamos as palavras, mas não o significado. O significado vem de dentro. E o significado está dentro de todos, incluindo você. Há uma verdade mística, memorável, que nos alivia de toda a ansiedade. Você não é seus pensamentos condicionados. Já falei isso aí, a gente tem que lutar contra os nossos próprios pensamentos. Perceba a importância disso. Pare e pense. Você está cheio de tensão por causa de uma crise familiar. Onde está a tensão? No único lugar possível, dentro de sua própria mente. Esgotou-se por causa de um problema financeiro. Olhe agora de onde se originou o cansaço. Não foi do problema em si mesmo, mas de dentro de seus pensamentos, aflitos a esse respeito. Não se identifique a seus pensamentos. Não pense que você é seus pensamentos aflitos. Tal não acontece. Você está inteiramente separado. Vê os seus pensamentos como um córrego que flui passando ao lado e que você se limita a observar. Não salte para dentro dessa corrente, sendo arrastada por ela. Devemos chegar ao local onde, na verdade, vemos que não sabemos o que estamos fazendo com nossas vidas. Temos de reconhecer que não sabemos para onde vamos. Nós vamos voltar a ser Deus em Deus, né? E nunca soubermos. Isso deve ser feito sem ansiedade e sem emoção. Exatamente como poderíamos reconhecer que tomamos rumo errado. Na estrada, é preciso ver que nossa opinião humana não tem valor nenhum. Não tem valor e que nada pode fazer por nós. Quando isto ocorrer, estaremos à beira de monumental descoberta. Mas não devemos ter opiniões pessoais sobre quem somos e para onde vamos? São os nossos pontos de vista que está perguntando. Por que deveríamos você ter opiniões a respeito de qualquer coisa, seja lá o que for? Por que não procura os fatos? As opiniões e teorias são como as rodas em um carrossel. Temos a ilusão de que vamos a algum lugar. As pessoas adotam opiniões na tentativa de sentir segurança, mas tais opiniões não proporcionam coisa alguma, senão o nervosismo. Em vez de encobrir a fragilidade humana com teorias superficiais, por que não deixa que os fatos o denunciem e destruam? É como descobrimos os fatos. Atreva-se a viver sem opiniões. De início, sentir-se-á trêmulo como um inválido que abandona a bengala. Mas a tranquilidade, mais tarde, se apresenta. A prova para saber se você vê mesmo um fato sobre a vida é a seguinte: quando visto com clareza, é grande a sensação de alívio. É como se um grupo de viajantes em um país tempestuoso resolvesse escalar montanha alta a fim de ver-se do outro lado. Existe um vale pacífico. Cada qual, por sua vez, tenta escalar a montanha e, fracassando, vem de lá com suas teorias para explicar o fracasso. Um dos alpinistas pessimista acha que provavelmente o outro lado é tão tempestuoso quanto o de cá. O erudito, com muito conhecimento,
Livresco sai-se com longa preleção, enfadonha que nada diz. O terceiro, homem cheio de preguiça, daí acontece muito na sociedade, fica sentado e engole credulamente tudo quanto os outros afirmam. Já o quarto, viajante, é homem prático. Não lhe serve simples teoria, quer descobrir por si mesmo, por si próprio. E é assim que escala corajosamente toda a montanha. E sua recompensa estará no fato em si próprio. Existe um vale pacífico do outro lado. Gente, por aí mesmo, vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos aí, né? E até a próxima, até o capítulo 10. E fica por aí, meu